Olá, alunos do 8º ano, aqui é a professora Elisângela. Vamos para a nossa videoaula de correção, referente à semana de 22 de março a 26 de março. Eu peço que vocês abram a apostila de língua portuguesa na página 7 e acompanhem comigo as explicações de cada exercício. Nas aulas anteriores, nós estudamos o gênero textual glossário, né? Que eram as palavrinhas que o autor julga que nós não conheçamos dentro de um texto. E na videoaula anterior eu expliquei o verbete de dicionário. E a apostila traz para vocês aí 2 páginas de um dicionário, né? Para vocês observarem os verbetes. E o exercício aqui, ele pedia assim, ó, observe a palavra em destaque no trecho acima e identifique-a nas páginas do dicionário. Então, eu expliquei para vocês, né, que essas palavrinhas que ficavam aqui em cima são chamadas de palavras guias. Elas são referentes à primeira e à última palavra da página, tá? Então, essa daqui indica a primeira e essa daqui indica a última, a mesma coisa que na página ao lado. Então, ele pedia para que vocês encontrassem essa palavra na página. Então, a palavra era terra, vocês tinham que encontrar. Então, era só circular aqui a palavrinha terra. Agora, na página 8, o exercício 10. A palavra terra aparece em destaque na margem da página de dicionário. Por quê? É um estrangeirismo ou é uma palavra guia? Então, eu expliquei para vocês que é uma palavra guia, né? Aqui indica a primeira e a última palavra daquela página do dicionário. Quantas acepções a palavra terra tem nesse dicionário? Já expliquei para vocês também que acepções é o mesmo que significados. Então, a palavra terra nessa parte aí do dicionário, né, nesse dicionário que estava na página anterior, possui 6 acepções. 12. Ter um dicionário à mão é suficiente para interpretar uma palavra em um texto? Justifique sua resposta. Então, aqui eu tenho uma possível resposta. Ó. A busca no dicionário ajuda, mas é preciso saber aplicar corretamente as acepções apresentadas, avaliando o efeito de sentido que cada definição ajuda a construir. Então, né, como nós dissemos aqui ó, no exercício 11, a palavra a terra possui 6 acepções, 6 significados. Então, se eu tenho um texto e a palavrinha terra está nesse texto e eu tenho 6 significados, eu preciso olhar qual desses significados se encaixa melhor naquilo que eu estou querendo dizer a respeito dessa palavra, tá bom? Então, ter um dicionário, ele ajuda, mas ele não é suficiente. Por quê? Porque eu preciso conhecer, eu preciso encaixar o significado dentro do contexto, tá bom? 13. Qual das definições da palavra terra corresponde ao sentido utilizado no texto sobre o livro Jogador número 1? Transcreva. Então, vocês poderiam copiar, olhando aqui, ó, esse verbete, ó, de terra. Então, qual se encaixa lá no texto? Então, vocês poderiam colocar o primeiro. Ciências naturais, o planeta em que habitamos, o terceiro do sistema solar pela ordem de afastamento do Sol, o globo terrestre, com o inicial maiúsculo, tá bom? Então, vocês poderiam copiar, então, a primeira acepção. É o que se encaixa lá no textinho que a gente leu. Ao analisar o verbete terra, assinale as alternativas que contêm as características que um verbete de dicionário pode apresentar. Então, vocês tinham aqui o verbete, tinha que observá-lo. Aqui tem a classificação, né, a definição. O verbete é um gênero de caráter informativo e predominantemente descritivo, que apresenta as diferentes definições de uma palavra, além de outras informações específicas. Então, vocês tinham 10 alternativas aí e tinham que assinalar as que correspondem ao verbete. Classificação gramatical da palavra, se é um verbo, se é um adjetivo, um pronome, um substantivo. Tem, tá logo aqui, ó, substantivo feminino. Então, poderia assinalar. Exemplo de aplicabilidade da descrição apresentada. Também tem, né? Aqui mostra onde você pode aplicar. A senão, de não e. Todas as possíveis definições que uma palavra pode conter.
independentemente do contexto, com uso reconhecido em língua portuguesa. Sim, né? Você tem todas as possíveis definições da palavra. F, linguagem curta e objetiva nas descrições do significado. Sim. Depois H, separação silábica. Sim. Aqui, ó, separou, né? Terra. Área em que o significado é utilizado. Sim, né? Ciências, fala, né? Tecnologia. Então, pode ser usado aqui, ó. Ciências, pode ser usado na tecnologia. Então, apresenta sim. Indicação de outro verbete em que há complemento da informação sobre o significado. Sim, terra roxa. Então, aqui tem um outro verbete complementando. Então, vocês poderiam assinalar A, B, E, F, H, I e J. Na sequência, na página 9, exercício 15. Leia este trecho do verbete de dicionário e relacione as informações, identificando as partes em destaque. Então, vocês tinham aqui o verbete e vários destaques, né? Cores diferentes. Aí, vocês tinham que relacionar, fazer a relação com o significado. Então, terra, o que seria? A entrada. Então, vocês coloquem número 1. 2, substantivo feminino, é a classificação gramatical. 3, ciências naturais, a área em que a acepção se enquadra. 1, 2 e 3, então é o início de uma nova acepção. 5, o planeta que habitamos, o terceiro do sistema solar pela ordem de afastamento do Sol, o globo terrestre, é a acepção. 6, veja, então é a remissiva, quando uma coisa, né, se remete a outra. 7, no dia 23 de abril, o comandante deu a ordem a Nicolau Coelho para ir à terra de bote. Então, é um exemplo, tá? Aonde essa palavra mais poderia ser usada, tá? Inserida. Então, é um exemplo. Aí, na sequência, em resumo, exercício 16. Qual é o objetivo da elaboração de um dicionário? Que informações ele deve conter? Então, o objetivo de um dicionário é reunir uma série de informações sobre as palavras de um idioma. Portanto, além da definição da palavra, o dicionário também pode apresentar a pronúncia, a etimologia, informações gramaticais e exemplos de uso. Também é possível apresentar, em alguns casos, sinônimos, antônimos, parônimos e etc. Então, não é só dar o significado da palavra, ele traz muito mais que isso. Quando ela surgiu, ela é derivada de uma outra palavra, onde ela se encaixa dentro, né, das classes gramaticais. Então, o dicionário traz todas essas informações. Agora, na página 10, exercício 17. Observe a página de dicionário novamente. Então, observem a página. Exercício A. Qual é o critério de organização das palavras? Então, as palavras no dicionário são organizadas em ordem alfabética. B. Quais são as palavras que constam no cabeçalho dessa página de dicionário? Então, nós temos termal e terra, né? As palavras guia. Qual é a função das palavras no cabeçalho da página? Então, indica qual é o primeiro e o último verbete da página, tá? Então, é a primeira palavrinha aqui e a última palavrinha. D. Explique como as palavras guia ajudam o leitor na busca de um verbete. Então, quando eu estou procurando uma palavra, eu posso observar as palavras guia, né? E comparando aí as letrinhas, né? Porque estão em ordem alfabética, eu consigo ver se a palavra que eu estou procurando está na página anterior, se está nessa página ou nas próximas páginas. Então, é assim que as palavras guia ajudam a procurar um verbete, ok? Exercício 18. Releia a página de dicionário e identifique outros 2 verbetes que poderiam ter aparecido nesta página. Em seguida, pesquise-os e transcreva-os a seguir. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos. Então, não estão aqui na página, mas poderiam estar. Então, termoelétrica, né, adjetivo, disse de uma usina ou planta geradora de energia elétrica, em que a fonte primária de energia é uma fonte térmica. E também a palavra terneiro, um substantivo, a cria da vaca até 1 ano de idade, bezerro. Então, essas palavrinhas que eu coloquei aqui
não estão, mas poderiam estar, tá? Então, termoelétrica poderia estar aqui, ó, entre essas duas palavrinhas. E terneiro poderia estar aqui, ó, entre essas palavras também, tá? Então, não estão, mas poderiam estar. São os dois exemplos que eu dei, mas poderia haver outras palavras. É só vocês pesquisarem, tá? E colocarem aí. Página 11. Agora nós vamos estudar a pontuação, o uso do ponto e vírgula. Então, eu já expliquei para vocês o uso, né? O ponto e vírgula, ele é uma pausa maior que a vírgula, tá? Na leitura eu dou uma pausa maior. Aqui, né, no verbete, ele separa significados diferentes, tá? De uma mesma acepção, por exemplo, se eu tô falando de terra, né? Ele separa aí acepções, né? Ele separa significados diferentes. Então, releia o verbete e observe o sinal de pontuação utilizado para separar as acepções. 19. No verbete de dicionário, que informações o sinal de pontuação, ponto e vírgula, está separando? Então, o que ele está separando aí? Ele está separando, né, definições semelhantes de uma mesma acepção. Por exemplo, eu estou na acepção 1, tá? Vocês percebem que o ponto e vírgula, ele tá até identificado aqui, né, em amarelinho. Ele não está separando uma acepção da outra, o 1 e o 2. Ele está separando definições semelhantes dentro de uma mesma acepção. Então, dentro da acepção 1, ele separa aí significados semelhantes, tá bom? 20. Seria possível substituir o ponto e vírgula por ponto final? Justifique sua resposta. Então, não seria possível, porque eu tô separando, né, significados diferentes dentro da mesma área de conhecimento, tá? Eu estou aqui, ó, dentro da área de conhecimento, ó, ciências naturais, tá? Então, eu estou separando dois significados dentro dessa área de conhecimento. Então, eu não poderia usar um ponto final aqui, tá bom? Exercício 21. Releia o trecho da sinopse de jogador número 1. Então, vocês tinham aí o trechinho, tá? Esse trecho já vem identificando o ponto e vírgula aqui em vermelho, tá? Então, tem um ponto e vírgula aqui, tem outro ponto e vírgula aqui, tá? Então, já está identificado. Em qual das ocorrências o ponto e vírgula poderia ser substituído por um travessão? Então, ele diz aqui, ó, na primeira ocorrência. Então, aqui, ele poderia ser substituído por um travessão. Então, o travessão, ele traz aí uma reflexão ou um esclarecimento. Então, se eu vou esclarecer alguma coisa, eu poderia, então, usar esse travessão. Então, vamos ver. O Odd Watts é mais um dos que escapa da desanimadora realidade, passando horas e horas conectado ao oásis. Então, ele está explicando aqui o que é o oásis, né? Uma utopia virtual global que permite aos usuários ser o que quiserem. Ele continua explicando, né? Então, eu ainda estou esclarecendo o que é o oásis. Então, aqui poderia ter um travessão, tá bom? B. Em qual das ocorrências o ponto e vírgula poderia ser substituído por um ponto final, onde eu poderia encerrar, né, uma ideia aí? Então, seria na segunda ocorrência, aqui. Então, vamos ver. Mas a possibilidade de existir em outra realidade não é o único atrativo do oásis. Aí ele colocou um ponto e vírgula, mas eu poderia encerrar essa ideia e começar outra, ó. O falecido James Halliday, bilionário e criador do jogo. Então, aí sim eu poderia usar um ponto final. C. Em qual das ocorrências o ponto e vírgula tem a mesma função que a observada no verbete? Então, quando... lembra que lá no verbete a gente separou por ponto e vírgula dois significados dentro de uma mesma área de conhecimento, né? Então, onde eu poderia usar aí, então, onde ele tem o mesmo significado? Na primeira, aqui, né? Por quê? Porque aqui, ó, uma utopia virtual global que permite aos usuários ser o que quiserem, está explicando o oásis. Um lugar onde se pode viver e se apaixonar em qualquer um dos mundos inspirados nos filmes, videogames e cultura pop dos anos 1980, também está explicando o oásis. Então, eu tenho duas
explicações aí para a mesma coisa. Então, ali sim é a mesma função do ponto e vírgula usado ali no verbete terra, ok? Então, aqui mais abaixo é só a explicaçãozinha, eu já fiz para vocês. Por essa semana, então, é só. Façam as correções, deixem a apostila em ordem. Num possível retorno, eu vou estar pegando essas apostilas, vistando, né? Ainda não sabemos quando será possível isso, mas eu quero todas as apostilas em ordem, tá bom? Então, até a semana que vem. Um beijão, tchau, tchau.